a Fundação Municipal de Saúde abriu uma investigação epidemiológica após confirmação de um caso de febre do Nilo Ocidental no morador do bairro Mafrense, na zona norte de Teresina. O trabalho começou com a coleta de sangue de cavalos dos carroceiros da região. Depois de uma pessoa diagnosticada com febre do Nilo Ocidental em Teresina no ano passado, a capital registrou mais um caso da doença. O infectado é um homem morador do bairro Mafrense, na zona norte de Teresina. De acordo com a gerência de zoonoses da Fundação Municipal de Saúde, o caso havia sido notificado como suspeito ainda no ano passado. Mas só agora o resultado positivo foi confirmado. Esse caso ele foi confirmado através do Instituto Evandro Chagas, onde o material coletado desse paciente foi enviado e foi confirmado agora, no ano de 2020, no mês de julho, em Teresina. A febre do Nilo Ocidental é um tipo de infecção por vírus que é transmitido pelo mosquito comum. O Piauí foi o estado que registrou o primeiro caso da doença no Brasil, em 2014, no município de Aroeiras do Itaim. De lá para cá, outros 7 casos foram notificados. Em Picos e em Piripiri, em 2017, em Lagoa Alegre, Teresina e Amarante, em 2019, e em Água Branca, além de Teresina, em 2020. Em razão do aparecimento de mais esse caso na capital, a FMS está capturando mosquitos para serem pesquisados. Através de armadilhas luminosas, CDC, mosquitos, como também através de redes de neblina, aves, e também a coleta de sangue de equídeos pertencentes a carroceiros que moram e que trabalham na região do Mafrense. Então, essa coleta desse material visa a identificação do vírus, para identificarmos como esse paciente adquiriu essa doença aqui no município de Teresina. Ainda sobre a febre do Nilo Ocidental, nós vamos conversar a partir de agora com o médico neurologista Davi Said, que é do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, nos atende por videochamada. Doutor Davi, bom dia, obrigada por nos atender. A gente fala... Bom dia, Nádia. Em 2 casos aqui em Teresina ao longo desses últimos anos. O primeiro caso no Piauí, que foi o primeiro caso do Brasil em 2014. E ao todo não são tantos casos assim, mas é uma doença que pode preocupar, que realmente deixa o sinal já de alerta para as autoridades em saúde? Bom dia, Nádia. Sem dúvida, né? A febre do Nilo é uma doença provocada por um flavivírus, né? Que é o mesmo tipo de vírus que provoca outras doenças que já são conhecidas, como dengue, zika, chikungunya. Esses vírus usam vetores artrópodes, né? Que são insetos, são mosquitos, por isso são chamados de arbovírus, né? É uma doença que é transmitida por esse mosquito comum e normalmente ela circula entre aves. O hospedeiro principal dela é entre aves. E nas aves o vírus se multiplica e fica por longo período. E eventualmente pode contaminar cavalos, seres humanos, outros primatas ou outros mamíferos. Na maioria dos casos, Nádia, 80% dos casos os pacientes são assintomáticos, né? Em 20% dos casos, os pacientes podem ter sintomas mais leves, né? Uma febre, um mal-estar, uma falta de apetite, dor na cabeça, dor nos olhos, náuseas, vômitos. Em uma minoria dos casos, né, coisas de cerca de 1 para cada 150 casos, esses pacientes podem evoluir com alguma gravidade maior, inclusive com acometimento do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, provocando inflamação das meninges, ou até do próprio encéfalo, ou então acometendo as raízes dos nervos periféricos. Aconteceu com o primeiro paciente que teve sequelas neurológicas, inclusive, né, doutor Davi, lá em Aroeira do Itaim. A partir desse monitoramento que a Vigilância, a Fundação Municipal de Saúde começa a fazer, como é que os médicos acompanham a evolução desse paciente que já foi com o diagnóstico positivo e também dessa área que está sendo estudada? Isso. Desde 2013, existe um programa de vigilância de encefalites virais agudas que foi implantado no Piauí. E, habitualmente, todos os pacientes com quadro de encefalite ou meningoencefalite são investigados para vários tipos de vírus, herpes vírus, enterovírus e arbovírus, entre eles a febre do Nilo Ocidental. A gente é muito importante, apesar de raro o acometimento mais grave desses pacientes, é muito importante nós acompanharmos de perto,
porque são esses casos mais graves que podem levar à morte ou a sequelas irreversíveis, né? É muito duro, às vezes, para uma família ter um ente, uma pessoa que estava com sintomas leves, uma náusea, vômito, e de repente a pessoa passa a ficar com um quadro confusional, um quadro delirante, a pessoa às vezes muda de comportamento, fica sequelada, e então esses casos nós temos que acompanhar de perto, sempre monitorando. Então, desde 2013, nós vimos frequentemente fazendo pesquisa desses casos, e esses novos casos que surgiram acendem um alerta. E, além disso, é importante destacar que o vírus recentemente foi encontrado em alguns animais em São Paulo, no Ceará e no Espírito Santo, o que quer dizer que o vírus está circulando, só nos basta ter um método adequado para detectá-lo. Tá certo, eu queria agradecer ao doutor Davi Said, que é médico neurologista do Instituto de Doenças Tropicais Nathan Portela. Obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor. E o Nathan Portela é o hospital de referência para o tratamento desses casos, então qualquer tipo de sintoma relacionado, procura o hospital.